Fala aí, rapaziada, tudo bem? Como é que vocês estão? Um ótimo sábado aí pra todo mundo, que vocês estejam todos bem. Poxa, ontem falar sobre a live foi legal pra caramba, tá? Pessoal, realmente gente boa, tá? Muito obrigado a todos vocês aí que acompanharam a live. Muito obrigado a todo mundo. Não quero brigas ali, eu tô vendo nos grupos do OK Nerd lá nos comentários, gente brigando. Não precisa disso, galera. Cada um tem uma opinião, a voz do povo é a voz de Deus. Ontem vocês decidiram. O que está decidido lá não muda nada do que eu penso, tá? Eu assisto Cavaleiros do Zodíaco há muito tempo. Eu li cada um dos comentários lá. Teve gente que falou do Liagem Geek. Gente, o Liagem Geek os caras são muito grandes, são muito ocupados. É difícil conseguir uma presença deles, mas a gente pode tentar sim, tá? E tenho certeza assim que eles sabem bastante CDZ, mas eu tenho certeza de que todos envolvidos ali, mesmo que alguns não conheçam, não dominem tanto, os principais que debateram eles sabem bastante. Eu particularmente gosto muito de Cavaleiro do Zodíaco, tá? Comecei a assistir eles com 16 anos, né? Então vamos falar sobre a live de ontem. Eu me senti no filme Rock Balboa, que no final a gente sabe quem venceu, né? Mas vamos lá, gente. O embate sempre foi Shaka e Saga, tá? Pelo menos na minha visão ontem, tá? Por isso que eu não vou citar Next Dimension. Primeiro porque Next Dimension, na minha opinião, gente, é um... Ele foi uma vaidade do Kurumada, porque tinha um... O Kurumada, desde o começo, tá? Kurumada teve a mãozinha dele, o roteiro era dele do Prólogo do Céu. Era um roteiro maravilhoso, onde o Seiya, depois da batalha com o Hades, com uma espada enfincada no peito e uma maldição do Hades, a Athena tira a espada, cura ele e limpa a mente dele, apaga a mente dele para acabar a maldição de Hades, né? Então o Seiya ia voltar à vida normal, só que não ia lembrar dela. Apolo desceria na Terra, convocaria a Athena para o julgamento, né? Já que ela matou um deus, né? Dois, na verdade. Né? Não, um, na verdade, o Hades. E a cúpula do Olimpo ia julgar ela, e uma hora da trama o Seiya ia acordar, lembrar dela e eles iam pro Olimpo, os Cavaleiros do Zodíaco iam pro Olimpo, tá? E aí ia ter o Prólogo do Céu, ia ser uma condição maravilhosa. A produtora, Teio, acho que é isso o nome dela, cagou pra isso, botaram um diretor lá que cagou pro Kurumada, o Kurumada ficou muito sentido nisso, né? Porque era uma aposta dele e ele entrou em... ele se afastou, né? Ficou com raiva e se afastou. Nesse meio tempo, perceberam que os Cavaleiros de Ouro nunca tinham sido realmente trabalhados de uma forma muito legal, a história deles, né? E lançaram o Lost Canvas, que eu não considero nada, acho até legal o desenho, mas não considero da obra. E o Kurumada, vendo isso, ele fez o Next Dimension, que é uma distorção total de tudo, porque eles falam que voltam no tempo, né? A história é assim, os Cavaleiros têm que voltar 240 anos, né? Depois da saga de Hades, pra realmente arrumar tudo que foi desconcertado nessa trama de Hades. Porém, eles voltam 240 anos. O Doku, por exemplo, tem 248 anos. Então o Doku seria uma criança. Chega lá, o Doku é adulto. Então tem um monte de falha. Isso a gente já tinha percebido tanto nos animes quanto nos mangás, tá? Kurumada, ele é meio bagunçado mesmo. É frase aqui, frase ali e deixa uma distorção total. Por isso que ontem eu só me ative ao Saga do Santuário e a Saga de Hades, tá? Gente, a gente tem que começar, quando for debater sobre Cavaleiros de Ouro, a gente tem que entender que cada um tem uma especialidade, cada um tem um ponto muito positivo, tá? E na média disso tudo que a gente debate, você vai concluir quem que é o mais poderoso. Por exemplo, ontem eu falei que a arma mais poderosa é a flecha de Sagitário. E é. A flecha de Sagitário joga o cosmo de quem atinge, dispara a flecha. Então um cosmo mais alto realmente, né, é uma arma muito potente. E tanto que é a única arma que consegue juntar vários cosmos para fazer o buraco no muro das lamentações, né? Então é a arma mais poderosa, né? Tem até uma simbologia dessa arma e tal, mas isso é o golpe mais poderoso. Mas o poderoso não quer dizer... Nesse caso a flecha é letal também, tá? Porque ela vai atingir quem atinge. Atingiu a Athena e furou ela também, pra você ter ideia. Mas quando a gente fala de poder, a gente fala de letalidade. Então a gente tem que subdividir algumas coisas nos Cavaleiros de Ouro. Físicos, mentais e sociais. Se você pegar o Shaka e o Saga, você vai ver que físico, o Saga é predominante. Não tem nem o que falar. O Saga deve ser o segundo da linha. Primeiro é o Aldebaran. Tá? Mental. O Saga é completamente fraco.
Tanto que o fantasma de Fênix pega nele e atinge ele, tá? E social é muito forte ele também, porque o Saga era o guerreiro mais amado pelo povo, tá? Por isso que estava entre ele e o Aiolos ser o próximo grande mestre, né? Aiolos, por ser o cavaleiro mais justo, né? E o Saga por ser o mais amado. Porém, Xion, quando percebe que o Saga tem essa maldição da Kerr, veta o nome dele e causa tudo aquilo que a gente viu, né? Quando a gente fala de Cosmo, é sabido que o Shaka realmente tem o Cosmo mais poderoso. Por quê? Porque ele tem uma técnica. Ele se priva de um dos sentidos, no caso a visão, e o Cosmo dele eleva. O único que percebeu isso e pôde perceber isso foi o Ikki, né? Que ele abre mão de todos os sentidos e o Cosmo dele fica maior que o do Shaka. Porém, naquela briga, quem volta o Ikki à vida é o próprio Shaka, tá? Se vocês assistirem o anime ou ler o mangá, vocês vão ver isso daí. Então, realmente, onde o debate ele fica, falta muita coisa. E muita coisa dita também, gente, não foi a correta. Eu vou falar uma delas. Capítulo 122, Saga de Hades, tá? Na hora que os três, Camus, Shura e Saga, estão ainda infiltrados, estão com aquela armadura, e o Shaka tá ali na frente barrando todo mundo, os três dão o golpe mais poderoso de cada um. Trovão Aurora, o do Shura lá, que é a espada dele, e o Saga, Explosão Galáctica. É a hora que o Shaka tá com campo de força. Eu tô falando isso porque eu acabei de assistir o anime, tá? Eu acabei de assistir. Então quem vier debater isso aqui comigo não pode debater. Vai lá e assista também. Eles dão os 3 golpes mais potentes. Cada um deles dá e são 3 de uma hora. E aquele campo de força consegue segurar. Os 3 só sangra a testa do Shaka. Falo pra vocês irem assistir esse anime. Por isso que eu falei que a Explosão Galáctica não é o golpe mais poderoso. O golpe mais poderoso é o Tesouro do Céu, porque ele é o mais letal, né? O Tembohorin é mais letal. Ele vai tirando, removendo os sentidos e vai enfraquecendo o guerreiro. Até uma hora que o guerreiro não consegue fazer nada. Que foi exatamente isso que aconteceu na briga contra o Shaka lá no templo. No jardim, né? Das flores, lá, das pétalas de rosa. Onde os 3 chegam uma hora e falam assim, ou a gente usa exclamação de Atena ou a gente vai morrer. E o Shaka, entendendo que ele queria alcançar o Nirvana, ele foi o primeiro a entender isso, que ele precisava morrer para ir até Hades. Tanto que ele escreve isso numa pétala de rosa e manda para Atena, e ela entende isso também e se mata, né? O Saga, com a adaga, né? Ele forçou a morte dele, mas se ele não fizesse isso, ele ia matar eles, tá? Aquilo foi digamos que foi uma luta realmente para dar história. Mas o Shaka ditou essa luta. Não foi o Saga, nem o Shura, nem o Camus. Foi o Shaka. O Shaka conduziu aquela luta. E no final das contas, se eles não usassem a exclamação de Atena, eles iam morrer, né? Eles iam morrer. E o Shaka já ia ver outra maneira de chegar até Hades, tá? Existia outra maneira. Mas aquela era a forma mais conveniente de ele chegar até Hades, né? Ele morrer. E ele forçou a própria morte, impondo uma condição aos 3 que não tinha saída. Mas o golpe, ele segurou a Explosão Galáctica, tá? Então, no final, minha opinião não muda, tá? O Shaka é o Cavaleiro de Ouro mais poderoso. Eu falo isso porque eu já gravei um vídeo antes e eu vou falar que o Doku é um ponto de interrogação, tá? O Doku tem várias menções dele durante toda a saga, tanto anime quanto mangá. Mas a gente não entende se o Doku é poder ou conhecimento. Querendo ou não, o Doku é um cara que sobreviveu a eras, né? Tanto que ele virou o mestre do Shiryu, né? Como o ancião. Mas ele sobreviveu, então isso a gente não pode ignorar, tá? E quando eu tô falando de Shaka, gente, eu falei ontem na live, tá? Não é nem meu cavaleiro preferido, eu gosto mais do Eoria, é o que eu mais gosto, eu falei isso daí. O Camus é outro que eu gosto demais também. Mas o Shaka é o mais poderoso. Eu sei que vocês gostam do Saga, puxa, o Saga é isso, o Saga é aquilo, mas o Saga ele tem muitos pontos fracos que outros cavaleiros conseguem se aproveitar. E o Shaka, por exemplo, é um cavaleiro de ouro que você não tem uma margem de erro contra ele, né? Ou você vai matar ele, tem que ter uma forma rápida de matar ele. Se não tiver, vai morrer. Porque o Tesouro do Céu é muito poderoso, beleza? Galera, muito obrigado pelos 1000 inscritos lá aqui no canal do YouTube, muito obrigado mesmo. Vamos divulgar a palavra aí, se inscreve, curta o vídeo, ativa o sininho, vambora. Um grande abraço aí pra todo mundo, viu? Elvis, me sentindo Rock Balboa. Você sabe quem venceu ontem. Bom final de semana pra todo mundo aí, gente. Muito obrigado, viu?